Nosso programa hoje está muito eclético, falando muito de assuntos importantíssimos, mas tem o pessoal ali que está nos tirando, tocando flauta aqui na gente, dizendo que nós não falamos ainda do time do Grêmio ontem à noite. Quem que lembrou desse assunto? Pois Casualmente, cara, o Colorado. só podia ser um Colorado. Não sei quem foi. Não, só podia ser um Colorado da bancada dizendo que o Juventude é um time aguerrido, que nem os argentinos e... Olha, eu sou que colorado, veio mas da vocês terra não e- se surpreendam E se a decisão não for São José e Juventude. Tomara, pai, ia ser legal, né? Pro Rio Grande do Sul ia ser massa. ia ser eu legal. acho que ia ser bom esse. Ia ser Pode bom. acontecer. Zequinha é Cabe isso. campeão. Zequinha é campeão. O campo sintético aí. Ah, mas ia ser interessante. E ia ser esse legal. Brasil que nós temos aí, esse Brasil que os índios já estavam aqui antes de nós, os portugueses vieram depois, o tal do Pedro Álvares Cabral, outros que dizem que Colombo já tinha vindo antes para o nosso país. Felipe Kuhn-Brown, a história vai provar isso algum dia direitinho ou como é que é? Olha, a história em si, ela já é uma construção seguida da ou vamos dizer, que se sucede à opinião, a formação de um grupo que está no poder e que nem sempre é como realmente aconteceu. Se nós buscarmos boa parte dos capítulos da história só do século XX, nós já vamos descobrir ali muita coisa que foi Aquele livro do Peninha, o Descobrimento do Brasil, é bem legal. Conta essas histórias. O Peninha é um ótimo escritor. O Peninha é um ótimo escritor. Não vai falar que ele mentiu naquele livro que eu vou me decepcionar. Não, os livros são bons, ele escreve de forma didática, e é uma pessoa assim que traz essa questão da história de forma jornalística e também com algumas coisas que realmente... Fantasiosos. Não, eu digo assim, fantasioso, eu acho que era o que a corte e o império pensavam do Brasil, né? Porque, vou dizer para vocês, no momento que o primeiro pisou aqui, olha, era para dar tudo errado, porque o Brasil, se nós olharmos nos idos de 1800, a imprensa era proibida totalmente, o que já não era em todos os países aqui da América Latina, mas no Brasil era proibida. 1% da população era alfabetizada. Poxa, 1%, isso é... A escravidão, que foi, eu acredito assim, que é a maior mancha na história, primeiro de Portugal, e de outros países que lucraram com isso também. Falou 1%, a gente está falando de uma população de quantas pessoas no Brasil em 1800? Tem um dado isso? Eu hoje posso trazer algum outro momento, desconheço o número exato lá pelos idos de 1800. Agora, comparando, eu não sou muito de comparações, mas se nós pegarmos aos outros países aqui, Argentina, Uruguai, quer dizer, o Uruguai pertencia ao Brasil naquela época, mas Argentina, Paraguai, outros, os índices já eram bem maiores. Tanto que, por exemplo, a primeira universidade no Brasil foi pelos idos de 1890, alguma coisa assim, talvez os colegas lembram a data exata. Agora, na América Espanhola, em 1544, no Peru. Muito antes. Isso também é um reflexo de uma sociedade que, já na Europa, Portugal representa os maiores índices de analfabetização da Europa Ocidental, que isso, é claro, isso se transfere, muita coisa é reflexo de um grupo, as capitanias hereditárias. Sarney, lá no Maranhão, ainda é descendente dos primeiros que ganharam. Quer dizer, a família manda naquele estado até hoje. Quer dizer, o absurdo... Uma curiosidade, os estados mais pobres do Brasil em índice de desenvolvimento social são Maranhão e Alagoas. Justamente os dois estados nordestinos que tiveram presidentes da República. Ai. Não, mas é o seguinte... Collor e Sarney. Collor nas Alagoas, Sarney no Maranhão. O mais pobre é o Maranhão. Mas na época do Sim, Sarney e do mas Collor. Não, mas é uma curiosidade. Não, mas é que do Sarney... Vamos achar alguma coisa da Dilma aqui, Felipe. Vai, procure alguma coisa. Não, mas assim, Pablo, Mas o Sarney está Tem que fazer o nosso papel aqui, mano. todo tempo, gente. Eu não estou fazendo proselitismo. Não, tô brincando Chico. Aqui. Eu estou fazendo proselitismo, mas não para burro eu não vou servir. Vamos achar Pablo, me diz uma coisa, essa corrupção... Peraí, a Dilma é mineira,
boa parte da trajetória dela. Mas quando ela quer dela fugir, ela vem aqui para profissional- Porto Alegre, né? Não, é que boa parte da vida profissional dela foi aqui, né? E a própria família, o ex-marido, a filha, genro, netos, né? A trajetória dela. Tanto que agora, não porque nós estamos vivendo esse período, que nós vamos deixar também de... É a primeira presidente que visitou a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Olha aí, cuidado, hein? Porque Lula não visitou em 8 anos, Fernando Henrique Cardoso não visitou em 8 anos, e os demais também não sei se houve uma, né? Mas porque ela inclusive trabalhou lá, na época, um período na bancada do PDT, e depois passou em outras administrações lá do Pablo, Olívio. a corrupção já começou com Pero Vaz de Caminha naquela carta, Já começou, meu Deus. trocando Antes aquelas quinquilharias com Não, a os primeira índios, já carta, começou. enganando, a primeira já enganando carta o ali, ele povo já ali. pede um emprego pro Ele sobrinho. pede um emprego Já pro pede um sobrinho, emprego né? pro sobrinho. Pois Lá nas é, entrelinhas, começou. Já estava formando a base ele aliada. pede. Já É. começou, Outra coisa, Já que nós estamos falando de